Aqui no capítulo 3, Reflexões políticas durante minha estadia em Viena, Hitler diz: infelizmente, ele entendeu apenas imperfeitamente o quão frágil é o espírito de luta dos burgueses. Essa fraqueza é devida aos seus interesses dos negócios, pois eles têm muito medo de os perder, o que os impede de agir. Aqui Hitler critica mais uma vez os burgueses, que é como os revolucionários se referem aos donos de empresas e aos ricos de uma forma geral, devido à sua falta de vontade de lutar pela sua causa. Uma falta de vigor revolucionário, e os critica também por sua preocupação com os negócios ao invés de se preocuparem com a revolução. O poder político de luta das classes mais altas é insignificante, não é o suficiente para um novo movimento relevante que lhes garanta a manutenção do movimento. Aqui Hitler critica mais uma vez a falta de capacidade e força política das classes mais altas, ou seja, os burgueses, de conseguirem criar um movimento político forte o suficiente para se manterem no poder. A primeira delas consiste no fato de que os líderes não tinham um conceito claro da importância do problema social, particularmente para um novo movimento que tinha um caráter essencialmente revolucionário. Schumacher e seus seguidores dirigiram sua atenção principalmente para a classe burguesa. Continuando sua crítica aos líderes políticos e sociais da época, Hitler diz que eles não conseguiam compreender o problema social do momento, ou seja, os burgueses judeus principalmente, e também não viam a importância do movimento revolucionário na solução deste problema. Ao estudar o movimento pan-germânico e seus conflitos com Roma, entendi a perda da importância social do pan-germanismo entre as massas, que são indispensáveis combatentes em tal movimento. Quando Hitler diz Roma, ele se refere à Igreja Católica, pois quando ele escreveu e publicou seu livro, o Vaticano ainda não havia sido fundado, fato que só ocorreu em 11 de fevereiro de 1929. Aqui ele atribui a perda da força do movimento pan-germânico, que ele entendia ser de extrema importância para sua revolução, à Igreja Católica. Aqui no capítulo 4, Munique, ao deixar o processo de reprodução descuidado e submetendo o indivíduo ao teste preparatório mais difícil da vida, a natureza seleciona uma abundância de elementos singulares e os usa da melhor forma para que a vida mantenha a espécie. Mas o homem restringe a faculdade de reprodução e se esforça obstinadamente para manter vivo seja lá quem tenha nascido. Neste trecho, Hitler mostra, como é típico dos revolucionários, uma aversão a permitir que as pessoas tenham filhos na quantidade que quiserem e os criem da forma que bem entenderem. Algo que também foi feito na União Soviética, é feito na China e também é apoiado pelos globalistas. Quando a faculdade de procriar for frustrada e o número de nascimentos diminuir, a luta natural pela existência, que permite apenas ao mais forte dos indivíduos sobreviver, é substituída pela pura loucura de salvar os mais fracos e doentes a qualquer custo. E assim as sementes que serão usadas para a gênese humana ficará cada vez mais enfraquecida a cada geração, enquanto a natureza for desprezada. Hitler demonstra outra vez sua crença de que o Estado deveria controlar a natalidade e que só aqueles considerados melhores, ou seja, com certas características, poderiam viver e se reproduzir.